Boa noite, senhoras e senhores. Eu sou o professor Márcio e serei o mediador desta edição das conferências do NDR, do nosso Núcleo de Desenvolvimento Regional. Eu começo agradecendo a presença de todos os professores, os acadêmicos da graduação, da pós-graduação, os nossos egressos e demais participantes externos. E damos início, então, à edição dessas conferências do NDR de número 68. Vamos prestigiar a apresentação do doutorando Rodrigo Regis de Almeida Galvão, da UniOeste, que tem o seu trabalho orientado pelo professor doutor Carlos Piacente e coorientado pelo professor doutor Weimar. Boa noite a todos, me escutam? Estamos ouvindo, Regis, só um minuto, que a gente já te apresenta, ok? Ok. Tá pronto? Tudo pronto para você? Eu acho que sim, vamos lá. Tá. Então tá bom, então, só um minutinho, eu terminar de fazer uma breve apresentação aqui da nossa conferência, eu já te dou a palavra, tudo bem? Tudo bem. Tá bom, então. Então, assim como nos encontros anteriores, essa apresentação e discussão terão duração de 1 hora, lembrando que a qualquer momento os participantes poderão abrir o seu áudio e fazer perguntas ou tirar dúvidas com o apresentador. Outra opção é enviar o questionamento por escrito, via chat, os quais serão repassados ao apresentador ao final da sua fala. Lembramos também que essa e outras conferências estão disponíveis no canal do NDR no YouTube, link que será disponibilizado no chat. Vocês também podem seguir os trabalhos do Núcleo de Desenvolvimento Regional pelo Twitter, Instagram e Facebook. Se inscrevam em nossas mídias sociais para receberem as notificações de nossos conteúdos e os eventos organizados pelo NDR. E não esqueçam de dar o seu like lá nas nossas redes sociais. Essa apresentação está sendo transmitida ao vivo também pelo Facebook. Antes de passar a palavra ao conferencista, peço a todos que mantenham os microfones desligados e liguem somente quando forem fazer algum questionamento. Assim, eu passo a palavra ao doutorando Rodrigo Regis, a qual dará início à sua fala. Rodrigo, é com você, então. Uma boa apresentação para você, tá bom? Obrigado, professor Marco. Boa noite a todos, né? Estou vendo que tem alguns colegas aqui do curso, do doutorando com a gente, que está acompanhando. Eu vou tentar fazer uma apresentação aí em torno de 30, 40 minutos, e depois a gente abrir para discussões. Deixa eu passar aqui. Bem, eu vou falar sobre uma análise institucional sobre o crescimento não uniforme da geração distribuída no Brasil e seus reflexos no desenvolvimento sustentável. Eu acrescentei essa questão, que é uma questão importante na discussão. Vou falar sobre uma breve introdução para dar uma contextualização do que a gente está falando em termos de país, em que ambiente a gente está vivendo e que ambiente a gente vive, né? Além dessa pandemia, em que situação econômica e o setor de energia, como é que ele se encontra, em termos de desafios futuros. Uma coisa interessante, quando a gente começou a fazer o trabalho e iniciar as pesquisas, tudo tinha perspectiva, e acontece que esse episódio que a gente está vivenciando agora da pandemia, ele antecipou várias discussões, né, no âmbito que a gente está acompanhando, de digitalização, mas no setor de energia também ele antecipou algumas discussões, ou acelerou algumas discussões que estavam ainda em âmbito muito, eu posso dizer assim, em um âmbito ainda muito distante de acontecer, que é o crescimento mais vertiginoso do mercado livre, e tudo isso eu vou colocar mais na frente, que esse ambiente acabou antecipando alguns movimentos interessantes. Daí eu vou entrar na questão de geração distribuída. Como eu sei que todo mundo que está aqui não é do setor de energia, então vou deixar bem claro o que é a geração distribuída, o seu conceito, e depois eu vou entrar
nas questões regulatórias de como a gente encara a geração distribuída, dá uma passagem sobre o conceito desse ambiente institucional, o que é isso, e a gente vai entrar nas questões a nível Brasil, e depois a gente vai fazer uma passagem sobre esse crescimento da geração distribuída nos estados brasileiros e por que eu destaquei aí o estado de Minas Gerais, porque Minas Gerais está tendo um desenvolvimento diferenciado quando comparado a outros estados. E também existem ainda algumas questões grandes aí com relação à simetria de informação e à racionalidade limitada de dados para a gente entender como é que vai se dar o desenvolvimento desse setor. Muito disso ainda é reflexo do que a gente está vivenciando agora da pandemia. Muitas discussões a nível de Congresso, a nível de Agência Nacional Reguladora foram interrompidas para atender todas as consequências da pandemia no setor de energia como um todo. Muito bem, entrando na questão da introdução, só para a gente fixar alguns conceitos, assim, para Goldberg, desenvolvimento econômico define-se, portanto, pela existência de crescimento econômico contínuo, em ritmo superior ao crescimento demográfico, envolvendo mudanças estruturais e melhoria de indicadores econômicos e sociais. De uma maneira geral, eu costumo simplificar esse conceito de desenvolvimento e de desenvolvimento econômico, sempre fazendo um paralelo ou diferenciando o que é crescimento e desenvolvimento econômico. Então, crescimento econômico, eu geralmente falo assim, o crescimento econômico está diretamente ligado a dados quantitativos. E quando a gente fala de desenvolvimento, a gente está focado em dados, indicadores qualitativos. Então, quais são os indicadores qualitativos que está acontecendo, ou que se desenvolvem para a gente afirmar que está tendo desenvolvimento econômico. E quando a gente olha dentro do aspecto de energia, existem alguns estudos da década de 90 que coloca muito diretamente o seguinte, que o crescimento econômico está muito diretamente ligado ao crescimento de energia. E a gente vê países em desenvolvimento que está em crescimento, sempre a gente tem essas duas variáveis, colocamos assim, essas variáveis crescendo de forma proporcional. Então, no Brasil, geralmente era assim. É assim que no Brasil como funciona. Se você cresce 1% do PIB, você precisaria de 2% de demanda de energia que ia crescer. Isso tinha-se como uma premissa para o crescimento e para o desenvolvimento de um país, que você tem que ter energia disponível e a oferta para crescer. Mas estudos mais recentes com esse conceito de globalização mudam um pouco esse conceito, né? Muda-se um pouco desse conceito, que eu não vou entrar diretamente nisso. Mas o que acontece é que o nosso país, o Brasil, mesmo em momentos de crise econômica, com exceção desse momento que a gente está vendo agora, mas mesmo nas crises econômicas que a gente teve no passado, sempre a demanda de energia era crescente. A demanda de energia é crescente. E um país para se desenvolver, ele tem que crescer, ele tem que trabalhar muito bem seu planejamento energético e suas formas de se desenvolver. E aí tem um ponto que eu também trago para a discussão, porque existem várias formas de a gente aumentar a nossa oferta de energia. Então, eu posso ofertar energia usando carvão, usando petróleo. A gente sabe que o Brasil vem batendo os recordes seguidos aí de exportação de petróleo, então a gente está aumentando nossa produção de petróleo, mas a gente exporta a commodity do petróleo. Né? Mas, em contrapartida, por muito que a gente fale que a nossa matriz energética, a gente tem a visão, né? Ou talvez eu que estou no setor elétrico, a gente fala muito que a nossa matriz elétrica ela é verde, a nossa matriz energética ainda é predominantemente uma matriz não renovável. E vou apresentar esse dado mais na frente. Mas o que importa aqui, um ponto importante para discutir, é que o artigo 170 da nossa Constituição Brasileira de 1988 relata que a atividade econômica deve seguir o princípio da defesa do meio ambiente, conforme impacto ambiental. Então, portanto, assegura a necessidade de um equilíbrio entre crescimento econômico e preservação do meio ambiente e equidade social. O Brasil tomou algumas decisões muito assertivas
quando decidiu-se usufruir do potencial hídrico que o nosso país tem. E aí a consequência desse crescimento hídrico também, e o uso desse recurso, fez com que a gente conseguisse desenvolver uma matriz elétrica predominantemente renovável e contribuísse para a nossa matriz energética. Eu vou diferenciar o que é matriz energética e matriz elétrica. A matriz energética é onde está todas as demandas, todos os usos energéticos que a gente usa. Por exemplo, o uso para o combustível para mover veículos está dentro dessa matriz energética na parte de transportes. O uso do gás para geração de algum tipo de... para fazer movimentos na energia mecânica, eu também posso isso está dentro da nossa matriz energética. E a matriz elétrica é tudo que está diretamente ligado à geração de eletricidade, né? Então, o mundo como um todo tem uma matriz energética, como a gente pode ver aí numa relação não renovável-renovável, que 86% da matriz energética do mundo ela é não renovável, enquanto no nosso país é 57%. E quando a gente olha esses dois gráficos aqui, esses dois da esquerda, a gente vê nossa matriz elétrica, e a gente vê como o Brasil tem mais de 80% da nossa matriz elétrica renovável. Isso é um ponto muito importante de discussão, né? Eu só queria trazer esse ponto na discussão estratégica, porque quando a gente fala sobre um tema que é importante, que é a transição energética, que está sendo amplamente discutido no mundo, nos países desenvolvidos, nos países em desenvolvimento, que é a necessidade da gente ter uma transição voltada para descarbonização, digitalização, e com isso a gente transferir a nossa matriz energética mundial para uma matriz mais renovável, o Brasil já tem algumas vantagens comparadas a outros países, né? E essa vantagem que o país tem, às vezes eu sinto uma falta muito grande na discussão do setor elétrico no país e no setor de energia no país, que é o fato da gente ter uma matriz elétrica predominantemente renovável, uma matriz energética, que nos próximos 10 anos a gente vai ter essa transição mais renovável do que não renovável. O país poderia assumir um papel de protagonismo e, com isso, ter, nas suas negociações geopolíticas, um posicionamento diferente. Eu acho que hoje o país tira pouco proveito disso. Inclusive, você tem uma matriz energética renovável, isso é um fator positivo para a atração de empresas e de indústrias para o nosso país, e também é um fator positivo da gente desenvolver a indústria das energias renováveis e exportar. Esse dado eu não trago aqui na apresentação, mas uma coisa interessante é que a gente vê os países em desenvolvimento são os países que mais investem na implantação de energias renováveis, mas a tecnologia dessas implantações são dos países desenvolvidos, né? Então, os países desenvolvidos que ainda têm sua matriz energética não renovável e exporta a tecnologia para os países em desenvolvimento usarem e explorarem o desenvolvimento da sua energia renovável. Então, o nosso país tem um potencial de ser um líder, não só em termos de matriz para atração dentro desse mundo globalizado e da necessidade das grandes corporações cada vez mais demonstrarem a necessidade de você ter um balanço verde nos seus resultados, mas também ser um grande líder de desenvolvimento de tecnologias. E nesse conceito, dentro dessa perspectiva, como é que o Brasil se posiciona, como é que o Brasil deve se posicionar dentro desse desafio da transição energética? Então, a gente se discute bastante que essa questão da expansão do setor elétrico, quando a gente falava isso há 4 anos atrás, há 5 anos atrás, que a expansão do setor elétrico brasileiro passaria pela questão da geração distribuída, isso muitas vezes não era assimilado nem pelo próprio setor elétrico. Então, não se acreditava que a geração distribuída ia ter um papel chave na expansão da oferta de energia no país. E a gente entende que a geração distribuída no Brasil e esse conceito
de transição energética com geração distribuída, a digitalização do setor e a descarbonização, porque predominantemente no nosso país, a geração distribuída e na resolução nossa, na nossa regulamentação, é considerada geração distribuída e os incentivos são para geração distribuída renovável, a gente caminha para um processo de descarbonização mais eficiente, que isso abre um leque muito novo para o setor de energia no país, que é não só de tecnologia, de gestão dessa energia, mas também de novos e distintos modelos de negócio. O que a gente vê nesse gráfico aqui é que até em 2027 o Brasil se propõe a ter uma matriz, a gente passar por essa transição energética, ter nossa matriz de energia predominantemente renovável. Então, mas para que isso aconteça, veja bem, para que isso aconteça, a gente precisa ampliar a oferta interna de energia em 25%, e isso, a gente considerando um país como o nosso, de dimensões continentais, a gente está falando aí de ampliar consideravelmente a oferta de energia e de eletricidade em 42%. Só para a gente ter uma ideia, Itaipu equivale hoje a uns 15, 16% da oferta de energia interna do país, e a gente em 10 anos crescer 42% significa a gente ter mais de 2 Itaipus aí para se desenvolver no país, e isso, cada vez mais, com as limitações que a gente tem de construir outros grandes blocos de energia, como era o modelo anterior, que esse modelo ele acaba tendo limitações, a gente chegou nos limites dessa exploração, por uma questão técnica e por uma questão também jurídica, que a gente não pode explorar todos esses recursos disponíveis no país, a gente começa a ter um desafio muito grande em termos de oferta, de desenvolvimento. Então, nesse contexto, o Brasil começou a tomar algumas iniciativas interessantes na verdade, a gente começa a discutir no Brasil sobre geração distribuída, acho que desde 2004, mas efetivamente foi em 2012 que a gente começou a ter uma resolução normativa da Agência Nacional de Energia, discutindo mais como explorar e como é que a gente poderia ter acesso à rede com geração distribuída. Então, a geração distribuída começa a ser uma estratégia também de ampliação desse segmento. Bem, falando agora especificamente sobre a questão do ambiente institucional, eu sou engenheiro eletricista e quando comecei a lidar nesse ambiente da economia, que vem abrindo muito minha cabeça, quando eu falava de ambiente institucional, eu tinha dificuldade de entender o que a gente estava falando. Mas, resumidamente, quando a gente fala de ambiente institucional, o que a gente está falando? Nós estamos falando do sistema legal, das tradições e costumes daquela região que a gente está tratando, do sistema político ali implantado, quais são os seus regulamentos, quais são as políticas macroeconômicas adotadas pelo governo, ou pelo Estado, ou pelaquela região pontual onde a gente está trabalhando. Isso tudo influencia nos custos transacionais, na segurança jurídica de investimentos e as políticas setoriais também governamentais. Então, o ambiente institucional ele é esse conjunto de variáveis que resumidamente, como o Norton define, as regras do jogo de uma sociedade. São as regras da sociedade ou as restrições criadas pelos indivíduos que dão forma a interações humanas. Então, essas restrições visam limitar as ações humanas, o que pode interferir nos custos das ações entre os seres humanos, constituindo um fator importante na qualidade de desenvolvimento econômico. Então, quando a gente fala de ambiente institucional, é isso que a gente está abordando. E nesse contexto, quando a gente fala de geração distribuída, do setor de energia, o papel, qual é a nossa posição, qual é a nossa política macroeconômica, qual é a nossa política setorial, qual a posição geopolítica que eu quero ter quando eu estou discutindo energia renovável e o nosso potencial em relação a isso, até para facilitar nossas negociações
nossas negociações internacionais, o nosso posicionamento internacional de líder. Então, isso tudo influencia muito no que, dentro do setor que a gente está atuando. E quando a gente começa a olhar o nosso país tem as questões, os regulamentos, as normas regulamentares que vêm da Agência Nacional, que ela diz mais ou menos como a coisa vai influenciar. Nós temos as leis federais que podem estimular alguns setores da economia, e no setor de energia, a gente teve aí o PROINFA. Hoje o Brasil hoje o Brasil é uma referência em preço competitivo em energia eólica, e a gente conseguiu desenvolver a nossa própria cadeia de desenvolvimento desse setor, graças a uma política chamada PROINFA, que foi implantada no país e que foi muito assertivo naquele momento. Hoje nós temos um sistema completamente interligado, eu diria assim, com mais de 95% de interligação. Isso se deve a políticas, a políticas setoriais que o governo se posicionou, e também o seu posicionamento e a viabilidade e a segurança jurídica que foi dada dentro desses modelos, né? Porque não faz muito tempo, a gente teve vários avanços, mas não faz muito tempo que a gente teve uma crise no setor muito grande, que foi a de 2001, que afetou quando teve o grande apagão. Então, de lá para cá, do ponto de vista regulamentar e do ponto de vista de segurança jurídica, o nosso setor evoluiu, o setor elétrico e o setor de energia evoluiu bastante. Agora, adentrando mais no conceito de geração distribuída, esse conceito, o que é geração distribuída? Basicamente, é a produção de energia localizada próxima a ou na propriedade da unidade consumidora, independente do seu tamanho, proveniente de tecnologias renováveis ou não. Então, geração distribuída, em outras palavras, é eu ter uma forma de gerir uma energia independente da minha fonte externa. E se eu tenho essa fonte externa, né? Então, eu tenho dois tipos de geração de energia. Eu tenho o tipo off-grid. Off-grid significa eu não estou conectado na rede, então estou gerando essa energia que estou fazendo meu autoconsumo. Não tenho conexão nenhuma a uma rede elétrica externa, a uma fonte de energia externa. E on-grid é quando eu tenho minha geração e conecto ela a uma rede de distribuição. Quando eu tenho isso, on-grid, aí eu começo a entrar no mundo da regulamentação do setor elétrico. Porque eu começo a usar a infraestrutura elétrica que foi posta lá. Então, a gente tem esses dois modelos. Hoje, devido, inclusive, a redução dos preços da energia solar, a gente está muito ligado à geração distribuída. Quando a gente pensa em geração distribuída, pensa em energia fotovoltaica. Mas existem várias fontes aí de geração distribuída. Eu tenho o biogás, é uma forma de gerar energia distribuída. A própria biomassa, eu posso usar a biomassa para queima, ela pode ser usada como uma fonte de geração distribuída, eólica, hídrica e solar. E aí a gente tem alguns benefícios e desafios da geração distribuída quando a gente olha do aspecto do nosso, o aspecto do setor elétrico e de sociedade. Então, no aspecto do setor elétrico, eu tenho como a geração distribuída no país está regulamentada diretamente à energia renovável, eu tenho um menor impacto ambiental e eu contribuo para a diversificação da nossa matriz energética. Não só na diversificação do ponto de vista de fontes renováveis, mas a diversificação também nos modelos de negócio e na dimensão ou no tamanho desses investimentos. Eu tenho como, resumindo assim para vocês, se eu gero energia como aqui em Itaipu, eu estou gerando energia agora, e essa energia está indo lá para São Paulo, durante esse caminho, devido à impedância que tem nos fios, eu tenho perdas. E essas perdas de transmissão e perda de distribuição até chegar no meu consumidor, quando eu tenho geração distribuída, essa perda é muito menor. E, gente, só para vocês terem uma ideia, eu tenho dois tipos de perdas. Eu tenho perdas comerciais e técnicas. Essas perdas técnicas, elas chegam a números superiores a 15%. Já teve casos de chegar a 25%, 20% de perdas técnicas no processo. Isso significa de energia que está sendo perdida no sistema. Então, eu gero X e no final estou consumindo 80, estou consumindo 85.
X 0,85 daquilo que eu estou produzindo. Então, isso é efetivamente, eu estou perdendo energia. E a geração distribuída, ela, por estar mais próximo do meu centro de consumo, onde eu vou consumir, da minha carga consumidora, eu tenho menos perdas técnicas. Como eu tenho menos perdas técnicas, eu melhoro o nível de tensão na rede. Então, eu consigo estabilizar, ter o que a gente chama dos níveis de tensão, os limites de tensão mais próximos, para você ter uma vida útil melhor dos seus equipamentos. E, efetivamente, se eu consigo ter energia distribuída e as fontes de oferta de energia mais próximas das unidades consumidoras, eu vou gastar, eu consigo postergar os investimentos. E eu tenho desafios, que é a geração distribuída, ele tem uma maior complexidade de operação na rede, ele necessita de adequação de forma de cobrança de uso tarifário, isso é um desafio que a gente ainda tem. A racionalização de tributos, que eu vou colocar mais na frente, e a alteração do procedimento das distribuidoras, de operar, controlar e proteger as redes. Isso são desafios que a geração distribuída traz. Para a sociedade, é o uso de fontes renováveis, qualidade de energia, menos falhas de fornecimento, redução de custos a longo prazo e a garantia de fornecimentos em locais remotos, onde eu não consigo ter um acesso em unidades remotas, eu consigo levar energia solar, por exemplo. E os desafios são o alto investimento inicial, a burocracia do processo de acesso à rede. Esse ponto, gente, guarda. Esse ponto é um ponto muito importante. Só o fato de eu fazer uma consulta de acesso à rede, às vezes isso trava e demora muito, e o custo de oportunidade começa a ficar muito alto só por causa disso. E a gente vai ver que existem ações que estão sendo desenvolvidas no estado de Minas Gerais que facilitou muito isso aqui, que reduz o custo de oportunidade do empreendimento. Então, no ambiente regulatório, entrando agora nas questões que envolvem também aí esse ambiente institucional. No ambiente regulatório, quando a gente fala de micro e mini geração distribuída, primeiro a gente não fala de qualquer geração distribuída. Quando a gente fala de geração distribuída, o tamanho não importa. Então, nossa legislação, nossa regulação, ela limita. Então, geração distribuída, ela tem um limite de 5 megawatts. Acima de 5 megawatts, ela não entra dentro dessa regulação, ela vai se classificar com outro tipo de geração. Ela, para ser geração distribuída, ela tem que estar dentro da 482 da ANEEL, que é uma resolução que a gente vai falar mais na frente. Essa resolução deu a possibilidade, ela foi a primeira resolução que criou as condições, ela em 2012, que criou as condições de você conectar a rede, né, dentro de um modelo diferente de um modelo de outros países. Nossa geração distribuída tem que ser renovável, ou cogeração qualificada, tem que estar conectada à rede de distribuição e, necessariamente, vai ter que estar dentro do modelo de sistemas de compensação de energia elétrica, que a gente conhece, é mais conhecido como net metering. Como é que funciona esse net metering? É o seguinte, não tem venda de energia, não existe real. A 482, quando ela começou, ela só permitia que você compensasse no mesmo CPF ou CNPJ, isso limitava muito o modelo de negócio. Então, por exemplo, se você tem uma casa ou um empreendimento que você quisesse fazer geração distribuída, você tem que ter espaço no seu empreendimento, no mesmo local da unidade consumidora, para conseguir fazer geração distribuída. Então, você gera essa energia, né? Você gera essa energia, a energia que é consumida internamente, beleza, o que vai para a rede, e no final eu faço o encontro do quanto você consumiu e quanto você gerou. Essa diferença, ela gera um crédito, né? E se você consumiu mais do que você gerou, você paga o diferencial, e se você gerou mais do que consumiu, gerava um crédito, e você pagava uma taxa de disponibilidade. Logo no início da geração distribuída, começou uma série de problemas, que foi a questão do ICMS, que começou a inviabilizar esse negócio. Então, o que era o ICMS? Assim? Eu comecei a cobrar, o Estado começou a cobrar a questão do ICMS na geração. Então, assim, você estava gerando a tua própria energia, tu estava tendo teu consumo interno,
E nessa diferença, no encontro de contas, não interessa se eu estava gerando, se eu joguei essa energia para a rede, eu pagava o ICMS em cima de tudo. E ao final, o que acontece? Quando eu fazia a viabilidade econômica do empreendimento, a taxa de retorno dos investimentos era muito pouco. Então, já de cara, quando o Estado começou a tributar o ICMS, isso inviabilizou muitos negócios. E o ICMS é um imposto diretamente ligado do Estado. Então, só para vocês terem uma ideia de como essa tarifa que vocês estão vendo aqui, imagine que é como se você estivesse gerando, você fizesse um investimento no empreendimento e isso é como se fosse o valor da energia que você estava gerando. Então, quando você tinha a isenção do ICMS, como você calculava a isenção do ICMS, você conseguia gerar essa energia a 62 centavos, sem isenção a 44. Isso aqui dá um grande impacto na taxa de retorno do investimento. O que é que acontece? A nossa legislação, a 482, é de 2012. E ela estava limitada, como eu falei para vocês, à questão da geração no mesmo CPF ou CNPJ. Então, o CONFAS se reuniu e deu uma orientação em 2015, isso é, 3 anos depois, para que os estados que quisessem aderir poderiam abrir mão do ICMS, né, orientando os estados a abrir mão do ICMS. Acontece que alguns estados foi abrindo mão do ICMS e alguns estados, e um único estado, antes de 2015, já tinha percebido esse movimento. E no final de 2012, após a legislação da ANEEL, a resolução da ANEEL, já abriu mão do ICMS naquele estado. E é o estado de Minas Gerais. Né? Muito bem. Em 2015 também, após a reunião do CONFAS, a ANEEL faz uma revisão da resolução 482 e lança a 687. E o que é que ele promove com a 687? Ele faz algo que abriu o leque de oportunidades de negócios, que é o seguinte: o autoconsumo é o que já estava acontecendo, é o que já vinha normalmente da 482. O autoconsumo remoto foi uma coisa que modificou completamente a realidade. Era a possibilidade de eu gerar energia em um ponto e consumir essa energia em outro ponto. Então, era a possibilidade, por exemplo, de eu estar no meu condomínio e em outro espaço, no mesmo estado, na mesma área de concessão, eu poderia colocar lá uma usina de biogás produzindo energia aí em Toledo, onde vocês estão, e eu compensando na minha casa, aqui em Foz do Iguaçu. Então, isso com a 482 ficou possível. Então, fazer o encontro de quanto foi gerado naquele ponto, o que eu tinha que fazer era apenas umas adequações de onde eu ia gerar e onde eu ia compensar. Também gerou a possibilidade de um empreendimento com múltiplas unidades consumidoras. Isso é, eu ter uma unidade gerando e ter várias unidades distintas consumindo, CPFs diferentes consumindo. E a geração compartilhada também, de fazer modelos de negócios distintos. Então, ter vários consumidores reunidos em uma cooperativa ou consórcio e você fazer isso de forma compartilhada. Essas possibilidades abriram um leque muito grande. E o que é que a gente observa? O que até 2015, estava travado em termos de crescimento a nível de país, a coisa começou a andar mais rápido a nível de país com essas possibilidades. Então, o que é que a gente enxerga? Aqui estão os números de conexão. Você observa que 2012, você tinha aqui 6 conexões na rede. Logo depois da geração distribuída da norma 2012, 2013, você tinha 59. Em 2014, 308. Em 2015, já tinha 1.466. E, de repente, de 2015 para frente, você começa a ter um crescimento vertiginoso. Um crescimento bem acelerado da geração distribuída depois dessas alterações e da adesão dos estados ao ICMS. Então, isso aconteceu. E aí, gente, tem um ponto importante que eu falei para vocês no início da apresentação, há 5 anos atrás, não se pensava
que a geração distribuída ia ter um papel tão importante na expansão da oferta de geração de energia elétrica no país. Então, esse dado é um dado da ANEEL, da EPE, desculpa, da Empresa de Pesquisa Energética. Foi atualizada agora em setembro uma nota técnica da EPE, atualizando algumas informações sobre geração distribuída. E como a gente tem muita coisa travada ainda a nível, como eu falei para vocês, que tem algumas coisas que estão paradas a nível de congresso e atualização da resolução, a gente ainda tem, vou apresentar mais na frente, algumas assimetrias de informações que a gente ainda não consegue ter uma previsibilidade mais adequada do futuro. Mas o que a gente tem de real hoje é que a energia solar, de forma de geração distribuída, ela teve uma contribuição maior do que a eólica na expansão do setor, na expansão, na oferta de energia elétrica no país. Então, isso começa a ficar muito interessante, porque de forma distribuída ela teve uma expansão mais forte do que as gerações centralizadas. E se pensava muito, há 8, 9 anos atrás, que a solar geração distribuída ela tem um papel importante, mas a solar, em termos de geração centralizada, isso é grandes blocos de geração de energia solar, ia ter mais viabilidade do que a distribuída. O que a gente está vendo é exatamente, em termos de oferta, o inverso. Aqui eu trago números a nível de Brasil. Olha só, esse item aqui em verde é o número de conexões, isso aqui é a potência instalada. Potência instalada é quantos megawatts eu estou instalando naquela região. Você observa que o estado de Minas Gerais, aqui, ele tem uma característica interessante. Ele tem mais número de conexões do que qualquer outro estado, e a potência instalada nele também é maior. Ele tem 703 megawatts instalados de geração distribuída. Quando a gente pensa de maneira natural, e desde o início da arrancada inicial, se esperava que estados como Rio, São Paulo ou Paraná fossem os estados onde liderasse a geração distribuída. Mas o que está acontecendo é que Minas Gerais realmente tomou a frente e liderou bem esse processo e o crescimento. Quando você pega a primeira derivada do crescimento, né, a aceleração do processo, a geração distribuída em Minas Gerais, agora ela diminuiu um pouco, a derivada está um pouco menor, mas a aceleração de Minas sempre foi bem diferenciada em relação a outros estados. Aqui a gente tem de maneira geral, a gente enxerga também a geração distribuída, em todos os estados, como ela está desenvolvida aqui. Desculpa, essa aqui é só a energia solar, tá? Só a energia solar. E aqui a quantidade de unidades instaladas. Agora, observa, a quantidade de unidades instaladas antes de convênio e pós-convênio. Esse dado aqui pós-convênio não é um dado de 2020, não, porque seria injusto a gente comparar, né? Esse dado aqui é um dado de 2018. Então, de 2012 a 2015, eu tinha isso aqui, essa quantidade de unidades instaladas em azul, e, de repente, de 2015 a 2018, eu dou esses saltos. Né? Agora, por que o estado de Minas Gerais se destacou? Primeiro, o que que tem naquele ambiente institucional de Minas Gerais? O que é que foi feito em termos de políticas? O que foi feito em termos de regulamentações que viabilizou com que a geração distribuída em Minas Gerais tivesse um desenvolvimento mais amplo? Primeiro, logo em 2012, teve a isenção do ICMS na geração distribuída até 1 mega. Tá? Quando, em 2015, a ANEEL ampliou geração distribuída até 5 megas, que isso é uma coisa que eu não falei, a 482 no início limitava a 1 mega. Depois ela ampliou que geração distribuída chegasse a 5 megas. Hoje, salvo me engano, o único estado que ampliou a isenção do ICMS de GD para 5 megas é Minas Gerais. Se tiver outro agora, acho que talvez o Ceará e acho que o Rio Grande do Sul. Não me lembro agora, tenho que levantar esses dados. Mas Minas Gerais foi o primeiro a fazer primeiro e talvez o único a fazer esse movimento. Segundo,
Em 2013, Minas Gerais criou um decreto estadual de número 46.296, que criou um programa de energia renovável, incentivos com medida à produção de energia renovável. Nesse decreto, eles criaram isenções para importação de equipamentos para produtos desenvolvidos em Minas Gerais. Isso fez com que o Estado de Minas desenvolvesse amplamente. Hoje, as empresas fornecedoras, ou as maiores, as mais robustas na área de solar e de geração distribuída, inclusive os fundos de investimento em geração distribuída, eles estão mais consolidados em Minas Gerais. É claro que São Paulo tem muita coisa, Rio tem, Rio Grande do Sul, eu conheço coisas desenvolvidas lá, em termos de fundos, mas Minas hoje conseguiu consolidar isso bem. Então, essa lei de 2013 ampliou e criou as condições para se desenvolver o mercado de energia renovável de geração distribuída. Então, já em 2013, já tinha isenções para a importação dos equipamentos da cadeia de energia solar. E aí, uma coisa que eu falei para vocês lá no início é o seguinte: hoje, um dos grandes entraves, já de cara, quando você vai solicitar uma conexão à rede, é esses estudos iniciais, porque ninguém sabe hoje, por exemplo, aqui na Copel, ou se você vai para o CPFL, ou se você vai para a Coelba, na Bahia, ninguém sabe qual a disponibilidade que aquela rede aguenta de receber uma nova fonte de energia, porque não é só chegar, gerar energia e colocar na rede, você tem que saber se ela está estruturada, aquela infraestrutura está pronta para receber aquilo. Hoje, o único estado que abriu isso para qualquer investidor ver, se o investidor quiser fazer um investimento no norte, no oeste, no sul de Minas Gerais, ele consegue ver no circuito, ele consegue ver por localidade se aquela rede aguenta ou não o investimento de geração lá. Então, Minas Gerais começou a se preocupar com isso. Ele começou a se preocupar muito pelo lado do investidor também, para criar as condições para o investidor desenvolver. E aí, quando a gente fala de geração distribuída no estado, e as ações no ambiente, quando a gente começa a analisar os estados, a gente começa a ver que esse crescimento ele não é uniforme, mas muito se deve também das ações que são desenvolvidas lá. Obviamente que o ambiente organizacional interfere muito, o competitivo, o tecnológico, mas nesse momento eu me detive a avaliar esse ambiente institucional. O que acontece? Né? Quando a gente investe em geração distribuída, não é só a geração de energia elétrica, é a tecnologia que vai ser desenvolvida, os modelos de negócio que vão ser implementados e consolidados, porque modelos de negócio também são formas de tecnologias. Quando você consolida os contratos e estabelece bem esse modelo, você consegue ampliar e ampliar teu negócio para ter mais capilaridade. Você consegue desenvolver também toda a cadeia. Quando a gente fala em desenvolvimento de GD, a gente está falando de toda a cadeia de serviços no processo. E para consolidar o ciclo de ponta a ponta, você tem que ter investidor e você tem que ter o consumidor. Então, isso acaba com que você desenvolva muito emprego nessa base. E aí, se a gente pega só o exemplo de energia na geração distribuída, a gente teve nesse período aí de 2012 a 2019, esses números consolidados, só em energia solar foram 33,1 bilhões de novos investimentos privados, foram 190 mil empregos gerados no país e mais de 9,6 bilhões. O trabalho que eu estou tentando fazer agora é conseguir levantar por estado como se desenvolveu mais isso. Mas o que a gente sabe é que hoje os fundos de investimentos, o que aconteceu em Minas Gerais, que é muito interessante, quando você pega os dados atualizados da ANEEL, que tem um site vivo, você vai ver que de 2015 para cá, depois da atualização da 482, a gente teve um crescimento muito grande dos autoconsumo remoto. E o autoconsumo remoto, ou a geração compartilhada, ela basicamente se viabilizou através de fundos de investimentos. Ou quando o investidor ele começou a investir capital nessas plantas de forma distribuída. E a gente vê hoje um grande crescimento de investidores nesse segmento de autoprodução. Inclusive, isso é uma matéria hoje muito interessante no canal Energia sobre esse tema.
dos grandes players do Brasil que estão no Mercado Livre investindo em autoprodução. E, no caso do estado de Minas Gerais, isso se consolidou muito quando você vê os números de geração remota, né? Então, você vê que lá também essas unidades de geração remota cresceram muito, e muito se deve a esse ponto aqui, a isso aqui. Você ter isso fácil na mão do investidor, isso reduz muito o teu custo de oportunidade, como fala os investidores de investimentos. Para finalizar, vamos focar aqui no futuro desafio. Primeiro, essa resolução da 482 ela vai ser atualizada. Hoje, tem muito das tarifas ou dos custos de operação da rede, o de uso de infraestrutura não é cobrado. Então, isso gera... essa discussão estava muito forte no ano passado. A gente estava torcendo para a alteração acontecer. Eu sou da linha que eu acho que tem que pagar pelo custo de infraestrutura, mas a gente tem que avaliar como. Mas o que acontece é que, quando a gente projeta o futuro da geração distribuída, ela tem essa variável aqui muito grande. Então, eu tenho um limite superior. Eu posso chegar em 2030 com 35,8 gigawatts de energia gerada, ou de potencial instalado de geração distribuída, ou 16,8. Esse 35,8 é se eu manter tudo como está hoje, né? Não pagando por essa infraestrutura, esse uso. E esse 16,8 é considerando o pior caso possível. Então, a nova nota técnica que a EPE lançou, eles consideraram 2 cenários, um bom e um ruim, mas não pessimista nem otimista demais, para diminuir um pouco essa realidade aqui. O que acaba é que hoje, esse tipo de variação aqui gera um pouco de insegurança nos investimentos. E o que a ANEEL está garantindo é que quem investir agora consegue pegar ainda as regras como agora estão, ou até 5, 6 anos as regras como agora estão. Então, esses diferentes mecanismos de compensação que está sendo visualizado, ou essa alteração, inclusive a alteração da tarifa, criando uma tarifa binômia para consumidores residenciais, isso afeta diretamente, isso gera uma certa insegurança e uma incerteza do futuro do setor em termos de crescimento. De toda forma, os 2 crescimentos são crescimentos bem significativos em termos de investimentos. O que varia entre esses 2 cenários que a EPE criou são alguns bilhões de reais de investimentos, mas, de toda forma, ninguém imaginava a geração distribuída ganhar tanto volume como vem ganhando. Aqui, de maneira geral, eu vou passar rapidamente para isso, para fechar, mas ainda essas operações regulatórias estão sendo discutidas a nível federal, a nível mais amplo, a nível nacional. E essas alterações possíveis de tarifa binômia, isso aqui sobre as componentes tarifárias, que hoje na geração distribuída não pagam pelo uso da rede de distribuição nem de transmissão. E isso está sendo discutido de como colocar isso, como cobrar esse valor quando eu estabeleço os modelos de negócio e a tarifa de energia, né? Eu coloco tarifa de energia, embora não tenha venda, mas é como... Eu acabo dizendo assim, no final, quando a gente fala de geração distribuída, todo mundo sabe que está vendendo energia, só não pode dizer que está vendendo energia. Mas todo mundo calcula pelo preço da tarifa de energia que é possível chegar. Então, como a gente tem várias mudanças que estão sendo regulatórias discutidas, inclusive no âmbito da geração do Mercado Livre, tem muita incerteza. Mas o que a gente vê é que, mesmo com as incertezas, a geração distribuída ela vem ganhando um papel importante e relevante no setor, né? Eu vou, para não me alongar mais, eu vou parar aqui, essa seria meu último slide, e abro agora para discussões, para a gente debater. Obrigado a todos. Rodrigo, parabéns pela sua apresentação. Vamos então abrir então aqui para as perguntas, né, dúvidas dos nossos participantes. Eu gostaria de... vocês podem, então, se vocês quiserem, podem ficar à vontade em abrir seu microfone, né, ou podem fazer aqui pelo chat e eu leio, então, as suas perguntas.
Né? Se alguém já quer fazer. Rodrigo, então, enquanto o pessoal vai se preparando para a pergunta, eu vou fazer, nós temos duas aqui, e eu também queria fazer uma pergunta também. O seguinte, eu vou fazer meio que pela ordem conforme foi a apresentação. Tem uma questão aqui do Sérgio Luiscão, que ele coloca em relação ao seu título, né? A geração de energia distribuída, ele sugere, né, adequar esse título, né, porque a palavra geração é ampla, aí pode ser, né, de emprego, ou X, Y, W, Z, alfa, geração compartilhada e autoconsumo remoto, de empresas, franquias, marcas, etc. Eu não sei se ele fez essa sugestão no tema, não sei se você quer comentar. É porque, assim, geração distribuída é mais um conceito, né? Eu não entendi muito bem o que o Sérgio colocou, até qual título, porque a palavra geração é ampla e pode ser de... Ah, tá. Entendi agora, entendi. É porque... Obrigado, Sérgio. É porque, assim, para a gente do setor de energia, né, quando a gente fala de geração distribuída, a gente está muito focado já no setor. Obrigado pela tua observação. Eu entendi o que ele quis dizer, que é deixar claro que é geração de energia, né? Isso mesmo. Obrigado. Seria isso. Então tá. Tem uma outra aqui, tem uma outra pergunta aqui que está feita pelo professor Cristiano Stan, que ele coloca o seguinte, na hora que você falou lá de benefício de ICMS, né, e tudo mais, ele pergunta para você assim, qual seria o benefício do Estado em conceder a isenção do ICMS, né? Uhum. Boa pergunta, professor. Eu tive uma discussão muito ampla há 3 ou 4 anos atrás, quando a gente estava discutindo esse tema no governo do estado aqui do Paraná, e a conta que nos apresentava era o seguinte, olha, se a geração distribuída crescer numa taxa X, o estado vai perder tantos milhões de arrecadação. E então a gente não pode abrir mão da arrecadação. Eu falei assim, tá, então você não abre mão da arrecadação e você não vai ter ela, porque a geração distribuída não vai crescer nessa velocidade que está sendo colocado. E a gente vai acabar perdendo os outros ganhos que a gente poderia ter, que é o desenvolvimento da cadeia local. Então, hoje a gente vê, e pode perceber, a gente tem um desenvolvimento grande de fornecedores de energia solar aqui, mas quando se fala de grandes empreendimentos, esse recurso, basicamente, ou esses investidores, vêm de fora, não vem do Paraná. Então, os caras estão drenando o recurso daqui para outros estados. A gente acaba, quando a gente não desenvolve, comparado a Minas Gerais, por exemplo, quando a gente não desenvolve muito rápido, a gente acaba não gerando emprego, a gente não desenvolve toda a cadeia, essa cadeia que poderia estar mais desenvolvida no estado comparado a outros estados, a gente poderia estar com uma cadeia bem mais desenvolvida da geração distribuída de energia elétrica, né? Então, a cadeia que eu falo é a cadeia de fornecedores, de tecnologia, de pesquisas, de investidores que estariam nesse ambiente. A segurança que isso passa, porque a geração distribuída tem uma discussão muito grande quando você vai implantar ela no consumidor dentro desses modelos de negócio. Então, quando você está aqui no estado que não tem ou não teve essas vantagens iniciais, você começa a ter uma dúvida do consumidor final dessa energia a aderir a um programa desse, porque a entrar num investimento desse ou aceitar um investimento de um terceiro. Por quê? Porque como a geração de geração distribuída, os contratos não são de venda efetivamente de energia, quando você começa a estabelecer que você tem que ter uma unidade consumidora e uma série de regras que tem, o consumidor final, que vai ser o cara que vai receber o investimento, às vezes ele tem dúvida naquele medo de assinar aqueles documentos. Então, isso tudo acaba atrapalhando o desenvolvimento. E quando você vai em outros locais, por exemplo, em Minas, isso está muito mais disseminado, isso está muito mais aceito pela sociedade, né? Então, o Estado, ele não arrecada, mas ele também não desenvolve com velocidade. E na hora que ele abre mão do ICMS, outro Estado já se desenvolveu e aquela indústria que está lá, mais consolidada, ela acaba tomando o mercado que poderia ser o mercado poderia ser do próprio Estado e da regionalidade daquilo que está se desenvolvendo. Rodrigo, o professor Cristiano fez um complemento aqui, não sei se você está vendo, aí eu vou ler para você. Mas essa isenção, ela é apenas para o setor comercial
ou residencial também? Tem um complemento. Ela é isenção geral, ela é isenção do ICMS para geração distribuída de energia. Então, tanto comercial como residencial, ou industrial, ele teria essa isenção do ICMS na geração. Tá. Dentro desses limites de até 5 mega, né? No caso do Paraná, até 1 mega. Ok. O Paraná não aderiu até os 5 megas. Inclusive, o Paraná, ele aderiu de 1 mega, mas durante 4 ou 5 anos só. Então, isso também acaba sendo, tipo, quem não entrou logo no início, quando o Paraná colocou a isenção, tudo indica que vai ser renovado, mas isso acaba, quem entrou no segundo ou terceiro ano, ele só tem 2 anos de isenção, né? Diferente de outros estados. Ok. Posso participar aí? Hein, Rodrigo? Eu gostaria de falar. Tudo bem, Rodrigo, parabéns pela exposição, né? Eu, inclusive, anotei aí que tu tinha que complementar esse título, colocar a palavra energia, porque a energia ou a geração pode ser de muitos âmbitos. E eu queria dizer, assim, que a energia no país requer muito mais análise e ações amplas, como o planejamento da matriz energética mais diversificada, a nossa é muito centrada na energia elétrica. Então, no longo prazo, para poder, assim, ter um crescimento mais gradativo nas nossas demandas, você falou em 42% antes ali, né? 2 Itaipus, ou então teria que crescer em 25% em energia, né? E da eletricidade seria como 42%. Também tem que ver a segurança energética e para os investidores. O Estado, aí, com esse modelo mais liberal, de repente também vai caminhar para outras frentes. E com energias alternativas, limpas, de qualidade, né, de fornecimento em todos os estados e regiões do país. Quer dizer, uma revisão também do modelo atual de produção, que atualmente é muito concentrado, como eu falei, na água, e a nossa região oeste, aqui, o sudoeste, é forte em produção de dejetos de animais, né, o papel das agências reguladoras e outros. Quer dizer, nós precisamos acompanhar a revolução tecnológica, né, no setor energético do mundo. Então, claro, são muitas as frentes, e o Brasil, eu vejo assim que ele precisava também caminhar para outros modelos e até para evitar que haja, por exemplo, de novo, um blackout, né, como teve no passado, ou então a produção de energia, quando falta água, começa pelo racionamento, e quais são outras fontes alternativas. Quer dizer, assim, olhando no geral, pela tua exposição, também teria que concentrar mais nessas outras novas formas de energia, né, e com estímulos maiores em inovação, né, que existe, mas eu acho que ainda está bastante embrionário, ok? Ok, obrigado, Sérgio. Acho que sim. Oi? Márcio. Opa, Cristiano. Desculpa, eu esqueci de abrir meu microfone aqui, tá? Deixa eu falar a pergunta novamente, tá? Tem uma pergunta que chegou aqui para a gente pelo Facebook, tá? Deixa eu falar para você. É do Apledinei Savold, tá? Ele pergunta o seguinte para você, né? Como a MP do consumidor deve afetar a tarifa para o consumidor e os investimentos em P&D? Eu vou dar um exemplo de hoje já, né? Hoje eu estava conversando com a empresa, a usina de Foz Chapecó, de Santa Catarina, e a gente estava conversando com o gestor dele, com o diretor, e o diretor falou que a orientação da empresa é não fazer nenhum contrato de P&D até que as reguladas, né, as empresas,
elas compreendam melhor o que é essa MP do consumidor, quais os impactos e como é que ela vai usar esse recurso. Então, já está tendo impacto direto, né? A gente tinha uma verba, um potencial de uso muito grande. É uma questão muito delicada, né? Bem delicada, que eu estou abrindo mão de um recurso que é voltado para o desenvolvimento da pesquisa, desenvolvimento e inovação do país, né? Mas, em contrapartida, também eu tenho um problema sério no setor devido à inadimplência e que eu tenho que cobrir devido a esse momento de emergencial que aconteceu no país. E uma das formas não foi só o recurso do P&D, mas foram vários recursos que estão sendo contingenciados e redirecionados na proposta para que a gente, como sociedade, sofra menos, a sociedade como todo sofra menos com esse impacto, porque uma vez que... E aí você tem todos os contratos de geração de energia, de consumo, de comercialização. Uma vez que o governo orientou o não corte de energia dos mais necessitados, né? Foi uma determinação que não fosse cortada energia durante tanto tempo. Isso acaba gerando um déficit nas empresas que precisam ser cobertos. Então, é uma questão bem delicada, mas, sem dúvidas, os recursos oriundos para P&D da ANEEL vão ser afetados. E o exemplo, o fato é que hoje, num projeto nosso, aqui do PTI, foi afetado. Na conversa com o diretor, foi essa informação que eu tive com ele. E isso está sendo cada vez mais corriqueiro nas conversas que a gente está tendo com as empresas do setor elétrico. Oi, Márcio. Se estiver falando, tem que abrir o microfone. Isso, Rodrigo. Isso. Só para, antes da gente finalizar, então, nós temos uma pergunta mais aqui. Então, você me permite fazer apenas uma observação, antes da gente finalizar, então. Só que você coloca lá na sua introdução, né, você coloca lá Norte 1990, né, e coloca umas questões mais lá, depois mais para o final, está o seguinte, né, ou as restrições criadas pelos indivíduos que dão forma às interações humanas. Nós estamos falando sobre as regras, as instituições lá, né, naquela parte lá nas instituições, lá na introdução, você no slide da introdução. Aí nessa parte onde você colocou ali, né, ou as restrições, você está falando das instituições, né, o papel dela, da definição dela. Ou as restrições criadas pelos indivíduos que dão forma às interações humanas. A minha observação é só o seguinte, né, ao invés de as restrições, não seria, parece que talvez a gente pense em instituições, a gente falar em regras? Sim, a palavrinha restrição ao invés de restrição, regra. Só uma observação, mas depois você vê se cabe aí na sua... Ok, obrigado, sim, cabe. Claro. Bom, então, legal, então. Então, como são 20 horas e 33 minutos, né, então eu gostaria, então, para a gente finalizar, mais uma vez eu gostaria de agradecer a apresentação do Rodrigo. Muito obrigado, Rodrigo, pela sua apresentação, né, e a presença e participação de todos, né, e convido, né, já convidamos a todos para a conferência de número 69, na próxima segunda-feira, às 19h30. Antes de encerrar totalmente, não sei se tem mais alguma observação, algum recadinho que um dos professores querem deixar. Cristiano, é isso mesmo? Oi. Tem algum recado para a gente passar aí? Já que você fez o convite da próxima conferência de número 69, só então para colocar quem vai fazer essa apresentação, será a professora Augusta. Ela é professora da Universidade Estadual de Ponta Grossa, tá? E ela vai falar sobre economias de aglomeração e a produtividade industrial dos municípios brasileiros, tá? Então, uma professora externa aí lá da Universidade Estadual de Ponta Grossa vai fazer essa conferência para nós na próxima segunda-feira. É isso. Obrigado, professor. Cristiano,
Então, estão todos convidados, esperamos todos. Acessem as nossas redes sociais, nossas mídias sociais. Mais uma vez, muito obrigado, Rodrigo, pela sua apresentação e parabéns. Tá? E uma boa noite a todos. Boa noite, obrigado também.